A primeira coisa que Lucas notou foi o brilho do colar. Entre o ruído dos pratos e o burburinho da cozinha, a nova empregada movia-se de um lado a outro sem perceber a intensidade de seu observador. Ele estava lá, parado na entrada, vestido com um terno escuro impecável, incapaz de desviar os olhos daquele pingente que balançava sutilmente no pescoço da moça. Era o mesmo colar, ele sabia. O mesmo que sua mãe usava naquela última noite, antes de desaparecer sem deixar rastros. O coração de Lucas acelerou, e um calafrio tomou conta de seu corpo. Quem era aquela mulher? Em um impulso, ele quis confrontá-la ali mesmo, mas algo conteve. Ela parecia tão jovem, tão frágil, e sua expressão era de alguém que carregava um fardo invisível. Maria, como ele soube depois, tinha acabado de chegar à cidade, fugindo de um passado nebuloso. Lucas, no entanto, estava mais focado em desvendar o que o trazia até aquele momento. O que fazia aquela mulher, de origem tão humilde, carregar um colar que parecia tão específico e valioso? A lembrança de sua mãe vinha com um peso doloroso, e ele começou a observar Maria mais de perto. Nos dias que se seguiram, Lucas fez questão de estar por perto, de cruzar olhares, de provocar conversas leves. E, ao mesmo tempo, questionava cada vez mais como alguém como ela, perdida entre louças e panos de chão, poderia estar ligada ao mistério que o atormentava há tantos anos. Maria se assustava com a presença constante de Lucas. Ela o via, parado em silêncio, os olhos observando-a de forma insistente, quase como se ele pudesse enxergar através dela. Ainda assim, havia algo naquele homem que despertava nela uma mistura de admiração e temor. Ao mesmo tempo em que queria manter distância, algo na intensidade do olhar de Lucas também a puxava para perto, como se ele possuísse uma chave para algo que ela mesma desconhecia. Lucas começou a se aproximar mais, usando cada oportunidade para fazer perguntas aparentemente inofensivas. Era um jogo cuidadoso, quase silencioso, de gato e rato, em que ele buscava qualquer sinal, qualquer deslize de Maria. Ela, por sua vez, mantinha-se reservada, mas sua postura tornava evidente que ela guardava segredos. Aos poucos, ele foi descobrindo que Maria não tinha família e que sua infância era um vazio de memórias. Uma peça que apenas o fez se sentir ainda mais intrigado. Mas foi no meio de uma conversa casual que Lucas finalmente conseguiu o que queria. Entre risadas nervosas e respostas rápidas, Maria deixou escapar um detalhe. O colar era a única herança de sua mãe, que ela nem ao menos conheceu. A revelação fez Lucas sentir um nó no estômago, pois tudo parecia ainda mais estranho e inexplicável. A sensação de estar à beira de um mistério maior começou a pesar, mas ele não tinha ideia do quanto aquela história ainda ia virar sua vida de cabeça para baixo. Os dias se tornaram angustiantes para Lucas, atormentado pelo eco das memórias de sua mãe e pelas perguntas que não tinham respostas. Em um momento de impulso, ele decidiu investigar ainda mais, e o fez com a ajuda de um detetive particular, que logo voltou com informações sobre a origem humilde e misteriosa de Maria. Descobriu que ela havia passado a vida em orfanatos, crescendo sem conhecer as próprias raízes. Mas um detalhe lhe chamou a atenção. Maria nasceu na mesma cidade para onde sua mãe viajou pouco antes de desaparecer. Era impossível não enxergar as coincidências, e Lucas começou a duvidar até da própria sanidade. O medo e a fascinação se misturavam conforme ele observava Maria e o colar que ela carregava. Era como se estivesse diante de um enigma construído especialmente para ele, algo que o perseguia e consumia desde a infância. Decidido a confrontar de vez a moça, Lucas a chama para uma conversa, disposto a jogar todas as cartas na mesa e descobrir o que realmente estava acontecendo. Durante a conversa, ele pergunta a ela se conhece alguém com o nome de Clara, o nome de sua mãe. Maria congela, o rosto pálido e os olhos arregalados. O silêncio dela parece confirmar suas suspeitas, e a voz dela finalmente quebra o momento com uma pergunta desconcertante. Clara era sua mãe? Naquele momento, algo muda entre eles, e Lucas percebe que a resposta para seu tormento talvez esteja mais perto do que jamais imaginou. A tensão entre Lucas e Maria aumentava a cada encontro. Com o mistério do colar e a possível ligação com o passado de sua mãe, Lucas estava cada vez mais obcecado. Ele se pegava pensando em Maria em momentos de distração, questionando como uma simples empregada doméstica poderia carregar tantas respostas para as perguntas que o perseguiam desde a infância. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais. Entre aqueles olhares furtivos e o silêncio que compartilhavam, surgia uma conexão silenciosa, inexplicável e intensa, que o confundia profundamente. Maria, por sua vez, se sentia cada vez mais atraída e confusa com o comportamento de Lucas. No início, o via como um patrão distante, frio,
alguém que carregava uma vida luxuosa e inatingível. Mas, nos últimos dias, ele mostrava uma vulnerabilidade que parecia emergir apenas quando estavam juntos. Ela sentia o peso de sua própria história e do colar que guardava com tanto cuidado, mas não conseguia explicar por que Lucas parecia tão familiar, quase como se seus caminhos já tivessem se cruzado em algum outro tempo, em alguma outra vida. Em uma noite fria, Lucas decidiu abrir um pouco mais de si. Em uma conversa ao pé da lareira, ele contou sobre a mãe, Clara, uma mulher enigmática, forte e cheia de mistérios, que desapareceu sem deixar rastros. Maria ouviu cada palavra com o coração disparado. A dor de Lucas, embora ele tentasse esconder, era palpável. E, ao falar de sua mãe, Lucas notou que Maria segurava o colar com força, quase como se a simples menção daquela mulher despertasse memórias confusas e perdidas. Algo no olhar dela o incomodou, era quase como se soubesse mais do que dizia. Alguns dias depois, Lucas decidiu investigar mais profundamente o passado de Maria, tentando encontrar qualquer conexão que pudesse justificar o colar. O detetive trouxe uma descoberta surpreendente. O colar era uma peça única, feita sob encomenda por uma joalheria de luxo para uma mulher chamada Clara. Lucas, sentindo-se em um vórtice de emoções, sabia que não poderia mais adiar o confronto. Precisava de respostas. A pergunta que não ousava sair de sua mente era, afinal, uma dúvida absurda. Seria possível que Maria fosse mais do que uma coincidência em sua vida? Determinada, Maria finalmente decidiu contar sua verdade. Ela se sentia culpada, como se estivesse escondendo algo importante, embora não soubesse ao certo o que era. Então, em uma conversa carregada de tensão, ela admitiu a Lucas que o colar era a única herança de uma mãe que nunca conheceu. Contou sobre os anos em orfanatos e sobre a busca que sempre fez para descobrir sua própria identidade. Lucas percebeu, com um arrepio, que a história de Maria e a dele estavam ligadas de um jeito muito mais profundo e sombrio. O silêncio entre os dois tornou-se insuportável, até que Lucas finalmente quebrou com a pergunta que mais o atormentava. Você já ouviu falar do nome Clara antes de hoje? Maria hesitou. No fundo, algo despertava nela, uma memória vaga, um sussurro perdido entre as lembranças da infância. Ela não tinha certeza de onde vinha, mas o nome parecia ecoar com uma familiaridade assustadora. Maria começou a chorar, sentindo que, de alguma forma, estava próxima de uma verdade devastadora. Em uma noite de tempestade, Maria encontrou um antigo diário guardado na estante de Lucas, com o nome de Clara gravado na capa. Curiosa, abriu e começou a ler as palavras escritas com uma letra tremida e elegante. À medida que avançava, seu coração batia mais rápido, como se estivesse lendo a história de sua própria vida. O diário narrava a história de uma mulher que engravidara secretamente e fora forçada a abandonar a filha para protegê-la de um destino cruel. Lucas encontrou Maria com o diário nas mãos, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele também percebeu o que havia acabado de ser revelado e caiu de joelhos ao lado dela, um misto de choque e dor. Ele agora entendia. Maria era sua irmã, a filha secreta que sua mãe deixará para trás na tentativa de protegê-la de uma vida de traições e mentiras. O colar fora o último elo, a única conexão que Maria carregava com a mãe, uma conexão que a levará diretamente até Lucas. A verdade era devastadora. Tudo o que Lucas sentirá por Maria, a atração inexplicável, a conexão profunda e a inquietação, era o vínculo de sangue, um elo que o destino, de forma trágica, reaproximara. Naquele momento de revelação, ambos ficaram em silêncio, encarando-se com uma mistura de amor, dor e perplexidade. A verdade trouxe paz, mas também um vazio impossível de preencher. A busca por respostas havia acabado, mas o coração de ambos estava, para sempre, marcado por uma cicatriz que o tempo jamais curaria. Lucas e Maria escolheram caminhos separados. A descoberta da verdade os aproximou de um jeito que palavras não conseguiriam explicar, mas também os afastou com a mesma intensidade. Havia amor, sim, um amor que sobreviveria à dor, ao choque e ao peso dos anos perdidos. No entanto, cada um carregava agora o fardo de saber que o destino, implacável e impiedoso, os reunirá apenas para mostrar-lhes a profundidade de uma história que nunca poderiam viver como sonharam. Ao olhar para o passado, ambos perceberam que os segredos familiares, como as raízes de uma árvore, muitas vezes crescem invisíveis, mas podem moldar o tronco e os galhos das nossas vidas. Cada decisão oculta, cada verdade sufocada, lança sombra sobre as gerações seguintes, amarrando-as a um destino que talvez elas nem compreendam. Os segredos, embora enterrados, não desaparecem, eles se transformam, buscando sempre um caminho de volta,
como o colar que, em um enredo inexplicável, uniu Lucas e Maria. No fim, Lucas e Maria encontraram uma forma de seguir em frente. Mas, de alguma forma, sabiam que carregariam para sempre as marcas invisíveis de um passado que jamais viveram, mas que, ainda assim, moldara quem eram e quem poderiam ter sido.